Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Lotarcast. Hoje uma convidada muito especial, uma pessoa que eu admiro muito. Aqui do meu lado, Daniel Lima, nosso professor, sempre professor Daniel. Tudo bem, gente? Como vocês estão? E hoje nós temos praticamente a história do UOL-Tietê e da rádio no UOL-Tietê. Quem que é, isso aí, Carlão? pessoal. Hoje a gente está fazendo um programa especial para falar da rádio, Dia Mundial da Rádio. Nada mais, nada menos que Marilei Schiavi. Seja muito bem-vinda, Marilei. Eu que agradeço, obrigada. O Carlos Lotar, Daniel Teixeira de Lima, né? E Daniel Lima aqui, né? O Teixeira você jogou fora, né? Prazer, viu, estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí. É uma honra para nós, viu, Marilei? A Marilei, que tem mais de 25 anos de experiência em rádio, jornalista, radialista. Eu vou falar só um pedacinho do currículo dela, senão vai passar o programa todo aqui, né? Diretora de jornalismo, âncora do Radar Noticioso, da Rádio Metropolitana AM 1070, coach em comunicação e mídia, mestre de cerimônias, especialista em política, comunicador e mestre em ciências sociais pela PUC. Meu Deus do céu, com um currículo desse, hein, Daniel? Ó, é minha colega de PUC, viu? Eu também sou filho da PUC. Somos filhos da PUC, não, Marilei? Uma escola. É uma bela escola, viu? Ainda mais de ciências sociais, né? É, também é a mesma formação que eu tenho, Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Maravilhosa. Marilei, mas Dia do Rádio, Dia Mundial do Rádio, tá recebendo para você aqui, para nós é uma grande honra, um grande prazer, por tudo que você representa pelo rádio. Conta um pouquinho para nós, um pouco da sua história, como que a Marilei acabou no rádio hoje. Na verdade, eu falo que o rádio me escolheu, porque quando você faz jornalismo, né, você... eu vou escrever, eu escrevia já bem naquela época, era uma menina ainda, faz 30 anos, mais de 30 anos já que eu tô na área, fazendo jornalismo e um belo dia fui fazer um freelancer para a Rádio Metropolitana, lá em Suzano, eu cobria Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, fui fazer um freela e o Silvio Sanzoni, naquela ocasião, que é o dono da rádio, gostou do meu trabalho e eu acabei ficando fixa na rádio, fui contratada e fiquei. E cobria Mogi, Suzano, Poá, Ferraz e Itaquá. E Mogi ficava com a equipe que cobria Biritiba, Salesópolis, Guararema, Santa Isabel, Arujá. E na época eu trabalhava no Mogi News, depois eu fui para o Diário de Suzano e trabalhava nos dois empregos, né? Metade de um horário com um, metade no outro. Quando a rádio fez uma transformação, que vai fazer 18 anos agora, Maioridade. já vai fazer a maioridade. A minha filha tinha nascido, a Júlia. A Júlia tinha nascido e o Silvio Sanzoni, junto com o filho, que administra a empresa hoje, aliás, há vários anos, o César, me convidaram para ancorar o Radar Noticioso, que era ancorado por homens, né? Eu fui a primeira mulher a ancorar o jornalismo da Metropolitana. Eu fazia... porque antes eu fazia o programa, até então, das 10 a 1 da tarde, que era o Rádio Notícia. Então, eu vinha depois o Radar. E eles quiseram transformar, né, e foram precursores, pioneiros, em convidar uma mulher para ancorar o Radar. E eu fui a primeira âncora do Radar da história da Rádio Metropolitana, que são 17 emissoras de rádio, né? Aqui em São Paulo e também em Minas Gerais. Eles têm várias emissoras. E eu acabei aceitando o desafio. Mas como é que eu ia ancorar o jornal das 6 às 10 da manhã, sozinha, morando em Suzano? Então, o Silvio Sanzoni e o César me trouxeram para Mogi. Eu vim com um bebê, com a minha filha, que eu criei sozinha, inclusive. O pai dela mora no Rio de Janeiro. E eu vim embora para cá, para Mogi, com a minha filha de colo. E estreiei na rádio no Radar. Então, o Radar vai fazer 18 anos já. Nossa. Foi ali que começou a minha história no Radar Noticioso. Mas eu já estava na rádio há muitos anos, né? E aí eu comecei a minha relação tão próxima de Mogi. Porque eu cobria Mogi, mas não cobria no dia a dia. Porque é diferente você cobrir morando em Suzano, porque eu sou suzanense, e cobrir morando em Mogi. Tomando café na padaria em Mogi, né? Quando Exatamente. você sai da rádio, vai lá tomar café na padaria e encontra o pessoal. É diferente. Aí fui morar na rua Rangel Pestana.
atrás da Navajas, ali no centro, né? centro. No Elbor, né? Uhum. De Henrique Borenstein, óbvio. E ali eu comecei a conviver com o dia a dia da cidade. Eu já trabalhava em Mogi, mas é diferente você trabalhar morando na cidade. Porque aí você vive o problema. E o mogiano... E vive a solução também. Sim. E o mogiano, ele é muito bairrista, né? O mogiano é quase... Eu falo, Marilei, que o mogiano é quase um mineiro de São Paulo. Nossa. Né? Porque as características geográficas são as mesmas, né? Tá entre serras. E você não pode falar mal do mineiro. Só o mineiro fala mal do mineiro. Só o mogiano fala mal do mogiano. Cara, como mogiano é bairrista. E eu virei uma bairrista, assim, de primeira, né? Porque eu não entendia quando eu não morava em Mogi e trabalhava em Mogi. Né? As pessoas defendiam tanto a cidade. Aí eu virei uma mogiana bairrista também. Porque você começa a entender o amor que as pessoas têm por Mogi. E eu só tive certeza desse amor quando, com 45 anos, eu ganhei o título de cidadã mogiana. Que o Silvio Sanzoni e o César estavam lá, todos da rádio, claro, né? Vários políticos na Câmara que te concede essa honraria, que é a maior honraria da cidade. Quando eu fiz 45 anos no dia do meu aniversário, que eu olhei aquela Câmara lotada, você estava lá, né? Eu tava. Daniel estava lá. Tava. Aquela Câmara lotada e o Silvio Sanzoni falou, nossa, você conquistou Mogi mesmo, né? Que fantástico. Porque você não tem noção, engraçado, né? Do quantas pessoas gostam de você. Tinham ouvintes que vieram de tudo quanto é lugar para me ver, para me homenagear. Ali eu me senti mais mogiana do que nunca. Aí eu falei, cara, eu não vou mais sair dessa Ali é cidade. tua certidão de nascimento. Minha certidão de nascimento em Mogi. Que fantástico. É muito gratificante, né? Você vê que a cidade te acolheu. E aí hoje eu sou mais mogiana do que muitos Sem mogianos, dúvida, eu né? falo. Nasceu em Suzano, mas já é Nasci- mogiana de nasci em fato, Suzano, né? mas eu Foi fui- adotada por Mogi. É um acidente de Assim percurso. como o Daniel. O Daniel também foi adotado por Mogi das A Cruzes. gente é adotado, Ele né? mogiano, mas E amamos, né? é uma cidade como Você acaba ninguém. amando a cidade, brigando pela cidade, arranjando encrenca. E Eu muito. adoro uma encrenca, né? Adoro brigar. Ainda mais quando é pra brigar pela cidade. né? Marilei, eu fiquei todos esses anos aí longe de Mogi das Cruzes, apesar de ser mogiano, né? Acabei fazendo a minha vida fora Você de foi ao Mogi. contrário, né? Mas eu sempre ouvi falar do teu nome, sempre ouvi falar com muita firmeza, né? Uma mulher muito firme, muito decidida e uma sumidade falando em comunicação aqui no Alto Tietê. Isso para você é um grande orgulho, né, Marilei? Porque é uma conquista de uma vida, né? É uma vida inteira, né? Vocês sabem que mulher tem que provar 2 ou 3 ou 4 vezes que é melhor, né? Infelizmente. Não melhor que o homem, mas melhor do que Sim. todos os outros profissionais. E não é fácil você enfrentar o mundo da política, né? Porque é um mundo muito machista. Né? Então, quando eu comecei, eu enfrentava e sempre arranjei muita encrenca na política, né? Até hoje arranjo. Mas eu falo que você tem que ter coragem, né? Você tem que ter coragem de falar, de apontar os defeitos, os erros, de falar, olha, aqui tá errado, tem que melhorar nisso. E não é fácil você falar para tantas cidades da região do Alto Tietê. Porque é Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, Biritiba, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá. Tudo Alto Tietê. Aí você pega né? Guarulhos, uma parte também que ouve a rádio. Aí você vem para São Paulo, né? Hoje, com a internet, você está no mundo inteiro. Então, é uma rádio regional que você fala para todo mundo. Porque o mundo mudou e o rádio também mudou, né? E o Radar Noticioso, ele fala de tudo, né? Não só de política, mas eu percebo que você tem um gosto, uma caidinha à parte pela política, não, né? Política virou uma paixão da minha vida. E da onde vem isso? Eu Marilei? tentei Conta pra fugir. gente. Eu tentei fugir. Conta para as pessoas saberem da onde vem Por isso. que eu tentei fugir? Porque meu pai foi vereador em Suzano. Meu pai foi o primeiro chefe de relações públicas de Suzano. Ele foi uma pessoa que foi o braço direito do Pedro Miaíra, foi chefe de gabinete do Pedro Miaíra, foi uma pessoa muito atuante na cidade, quando o vereador nem recebia salário, né? Então foi uma fase, quando eu nasci, meu pai era vereador. E muitos políticos conviviam na minha casa, muitos, assim, vários políticos importantes daquela época. E eu fugi o quanto eu pude da política. Quando eu fui fazer jornalismo, eu fui cobrir esporte, polícia.
Eu cobri, para vocês terem uma ideia... Tudo menos política. eu cobria cultura, eu tinha coluna no Diário Suzano de Cultura, eu adorava cultura, eu fui produtora de teatro, mesmo jornalista. Produtora de Eu teatro? produzi o Que Divas do legal. Divã, que era uma peça famosa em São eu Paulo. lembro dessa peça. Eu fugi o quanto eu pude. Mas, um belo dia, né, depois de cobrir, assim, esporadicamente, alguns políticos, eu estava no Diário de Suzano, e eu estava na rádio, e aí o jornal me convidou para ser repórter especial de política. O então prefeito Estevão Galvão de Oliveira estava no 3º mandato de prefeito, e o Valdemar Costa Filho estava no 4º mandato em Mogi. Ali eu já tinha feito várias coberturas, mas não direto em política. E aí a política me pegou. Porque aí que eu fui fazer especialização e mestrado em política. É quase que a história de Jonas, né? Se a gente compara com a Bíblia, né? Que ele tenta fugir de Nínive. A Marília, ela tentou fugir. Eu tentei o quanto Aí de eu pude. repente Deus falou, não. Aqui, ó. Porque as pessoas ligavam muito eu ao meu pai, Uhum. né? Porque meu pai tinha sido um político muito atuante na cidade. Um grande orador, né? Essa veia eu tenho do meu pai, né? Mas, e me convidavam muito para ser candidata a vereadora naquela época. E eu fugi, vim para Mogi e acabei cobrindo política. E aí fui fazer mestrado em Ciências Sociais pela PUC. Porque aí eu falei, vou ter que aprender, né? Tem que me aprofundar. Sim. Mas virou uma paixão. Eu me E apaixonei. ela de fato é contagiante, né? Eu fiquei apaixonada pela As política. pessoas não entendem o porquê de gostar tanto de política, E né? os E últimos se dedicar 30 e se doar anos- tanto para isso, né, Marilei? Nos últimos 30 anos eu vivi a política. É muito Aliás, você interessante. chegou a ser até uma atora política com o microfone da rádio, É isso que né? eu ia falar agora, né? Ela, como radialista, ela tem que ser imparcial, né, Daniel? É, não Sim, é fácil. sim. hein? Manter ali a neutralidade, mas ela sempre tendo que olhar para o bem de Mogi das Cruzes, que é a cidade que ela ama. É, Nossa, isso deve ser muito é difícil, muito né, Marilei? difícil. Para todas as cidades é difícil. Porque às vezes você vê uma administração indo mal ou indo bem, mas você não pode tendenciar, você tem que noticiar, né? Claro que você tem o seu editorial, a rádio tem o seu editorial, mas, por exemplo, quando cheguei ano eleitoral, como é esse ano, você tem que estar ali pronto para o equilíbrio da informação. Né? Você não pode ficar tendenciando, mesmo porque o rádio é uma concessão, né? Uhum. E você tem que ter seriedade. Sim, E essa polarização que está no Brasil, né, de Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, metade do país é uma coisa, metade é outra, né? Fora os que tacam pedra. Então, você tem que ter um equilíbrio. É difícil ter equilíbrio. É isso que eu trabalho todos os dias. Porque a política ela é apaixonante, né? Ela mexe com paixões e aí você Nossa. ter aquele equilíbrio que é muito difícil. E eu imagino... exercício. É um exercício diário, né? Diário. 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 E interessante, Marilei, você estava falando essa questão desse equilíbrio, dessa polarização, né? Hoje, Carlos, não tem um prefeito aqui do Alto Tietê, ou prefeita do Alto Tietê, que não passe pelos microfones da Rádio Metropolitana. É verdade. Né? E, aliás, durante a campanha, os debates, tem as Sabatinas. entrevistas, as sabatinas, e ali você quase a pessoa é despida, né? Politicamente. Que é muito importante para a sociedade mogiana, né? Esse trabalho que a Marilei faz no programa dela, eu acho de fundamental importância para comunicar as pessoas, dar a oportunidade das pessoas conhecerem os candidatos, né? E E aí- ali decidirem o seu voto, né? E você aprende a fazer rádio quando a sua cabeça, você tem que virar um botãozinho e fazer as perguntas que você gostaria de ouvir quando você está ouvindo lá do outro lado do dial. É isso que você aprende quando você vira radialista. Por isso que eu falo que o rádio me escolheu. Quando o Silvio Sanzoni falou, senta lá e faz o programa, o primeiro programa que eu fiz, eu ficava tentando assim, o que a dona Maria da Pamonha vai querer saber do Carlos Lotar? É isso que vira a chave. O rádio é isso, você tem que levar para o ouvinte o que você gostaria de saber. Por isso que é apaixonante. Entrevistar é uma arte, né? Todo jornalista fala isso, né? A UP, quando você fala assim, por exemplo, Marília Gabriela, que hoje já não trabalha mais,
Mas todas as grandes jornalistas e entrevistadoras, quando você olha, você fala, gente, como que essa mulher conseguiu tirar o melhor? Tirar o melhor do entrevistado é isso. E na política, né, muitas vezes o político não quer falar. Então você tem que ter todo um jogo de cintura, né, para você tirar aquilo dele, né? Porque ele é treinado para não falar o que ele não quer. E às vezes maquiar também, né? Ou até te usar para falar o que ele quer. Opa, tem vários mestres nisso, inclusive. Mas é difícil você tirar a melhor informação. Por isso que entrevistar é uma arte. E você faz isso todo dia. E trabalhar com a entrevista política é trabalhar no fio da navalha em todos os sentidos, né? Isso que a Marilei acabou de falar agora, esse jogo de cintura para tirar o melhor. E também na questão das informações que chegam para você falando de política, porque acredito que todo jornalista faça uma checagem das informações. Esse é o mais importante. Né? Porque hoje, com rede social, a responsabilidade da pessoa que escreve na rede social não é igual à responsabilidade de um jornalista formado. Então, né? Você tem que checar tudo. E nesse ano eleitoral, assim, chega muita informação mentirosa, truncada, né? Truncada, mentirosa. Metade verdadeira, metade falsa. Você tem que saber o que está falso, o que está verdadeiro. Isso é perigosíssimo. E com a inteligência artificial, as pessoas conseguem mexer na voz, mexer nas imagens. Isso, né? Isso, tá acontecendo muito. Isso tem que tomar mais cuidado. Essa eleição vai ter que tomar mais cuidado. Fake news. Porque a fake news antes era no jornal, né? Era. Né? Fazer aqueles jornais apócrifos. Sabe? Hoje não. Hoje a fake news é com imagem, voz, a pessoa dublando. Quantas pessoas já foram pegas, né? Pega a sua imagem e utiliza falando de outro assunto. Isso é muito grave. Recentemente teve uma matéria fantástica no Jornal Nacional sobre isso. O César Tralli fizeram. O William Bonner vendendo produto e vai por aí afora. O próprio Piau andou declarando, né, que a Meta não estava tirando um comercial que falava que ele usava determinado produto. E as pessoas estão usaram a Glória Pires, usaram vários artistas, né? E o político também vai ser usado. Marilei, mas voltando a falar um pouquinho de rádio, e o rádio hoje em Mogi das Cruzes, como é que funciona a audiência com o advento da internet, redes sociais? Como é que é isso? Você que vive esse mundo, acho que pode falar pra gente com mais propriedade. Quando eu entrei na rádio, tinha a Rádio Diário e a Rádio Metropolitana, que eram concorrentes, né? Entre aspas, eram concorrentes. Depois, o grupo do seu Tirreno da Zambiagem, né? O querido Totti, vendeu a rádio para comprar TV, né? Para ajudar para comprar TV, juntar o dinheiro para comprar televisão, que é a retransmissora, né? A TV Diário, que eu vi nascer também, e que a gente respeita muito, que é um grande veículo de comunicação. Só que aí ficou só a Rádio Metropolitana, porque não tinha mais a concorrência jornalisticamente falando. Mesmo que tenha outras rádios, o jornalismo não é mais aquela concorrência. Então a rádio, o que eu fiz, né? Quando eu assumi a rádio, o jornalismo do radar. Eu fui vendo a transformação da internet, a chegada do primeiro computador, porque eu cheguei na rádio, era a máquina de datilografia, né? A gente usava carbono para fazer notícia. A gente fazia a rádio escuta das rádios de São Paulo, né? Não era essa coisa, você vai lá, abre o G1, abre o UOL, o Terra e tem tudo lá, Folha, Estadão, não era assim. Era você todos os jornais, ouvia para poder falar na rádio. O mundo mudou, a internet mudou a nossa vida. E a rede social, com os links, né, que a gente coloca, a rádio tem aplicativo, você virou uma comunicação mundial. Você não é mais uma rádio regional, você é uma rádio regional com audiência internacional. Então eu tenho gente do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, que são da região e querem ouvir as notícias da região. Então eu viro e mexe. Tem pessoas de fora do Brasil ouvindo a rádio. Portugal, Itália, direto. Fora que hoje você tem toda uma audiência diferente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, quem me acompanha no YouTube é um público e no Instagram e no Facebook é outro. E na rádio é outro. Porque o bom e velho radinho, aquele lá, sabe, do agricultor que leva lá para o meio da plantação, porque é rádio AM, ele leva o radinho e fica ouvindo a rádio.
Então, a gente tem vários tipos de audiência. A audiência mudou. E essa audiência é uma audiência muito qualificada, porque a pessoa, quando te encontra, eu percebi isso na pandemia. Muitas pessoas que ficavam em casa começaram assim, nossa, eu te achei no rádio. Gente que nunca tinha ouvido rádio. Por quê? Porque estava em casa. E estava cansado de ver na TV só a tragédia. Embora eu falasse, infelizmente, da Covid, olha, eu trouxe pastor, padre, bispo, porque chegou uma hora que só falava em morte. É verdade. E a rádio eu comecei a trazer coach para a rádio. Eu mudei a programação, né? De esperança, porque eu falei, cara, só falava de morte. Eu lembro. E as pessoas começaram a ouvir a rádio a partir da Covid. Então, a minha audiência mudou muito nos últimos anos. Por isso que eu falo, nada é por acaso. E quando você conquista um ouvinte, né, o Daniel que me ouve há muito tempo sabe o que eu estou falando, é para todo dia. O cara quer saber quem vai, né? Eu falo muito de direito, falo muito de medicina, claro, de política, que é a grande paixão, mas eu falo de qualidade de vida. A gente tem que falar de tudo. Policiais, tudo. Polícia, a gente fala de tudo. Segurança, né, que é um assunto tão importante. Mas o mais legal de tudo isso é você estar ao lado e defendendo o direito do cidadão. Aquele direito daquela pessoa que muitas vezes está tentando uma vaga, por exemplo, para fazer um exame, principalmente com a demanda reprimida depois da Covid, e fala, com quem que eu falo? A pessoa não sabe com quem fala, liga na rádio. Né? Embora hoje tenha ouvidoria, a gente sabe que isso tudo funciona em várias cidades. Mas o rádio acabou virando uma referência. Isso é utilidade pública. Eu falo de prestação de serviço à comunidade. O rádio sempre vai prestar serviços. Porque o tempo do rádio é diferente do tempo da televisão. E presta mesmo. Inclusive, eu recebi recados de famílias de Mogi das Cruzes falando sobre o primeiro programa que você anunciou na rádio lá. Você viu essa história das casas? Das casas. O que aconteceu? As melhores entrevistas da semana eu coloco de reprise, resumo, editadas, o resumo no sábado. Que sempre um jornalista faz no meu lugar, porque hoje eu já me dou o direito, né, de folgar aos sábados, né? Se não tiver nada muito espetacular. Você folga na rádio, mas eu tô lá. Mas eu tô o dia inteiro na rua, né? Porque eu vivo pra lá e pra cá. O que eu fiz? Eu peguei a entrevista do Carlos Otávio, vou dar um exemplo, e coloquei no sábado, editada. E as pessoas começaram a ligar, porque é outra audiência no sábado. A audiência do sábado, olha que interessante, é da pessoa que durante a semana não conseguiu ouvir a rádio e vai ouvir no sábado, porque sabe que tem melhores momentos. E começaram a ligar na rádio. Aí o meu técnico, o Vladimir Marques, falou assim, Marilei, teve um monte de ligação perguntando sobre as casas. Aí eu pedi para um repórter fazer uma entrevista com ele, para colocar, para rodar na rádio, entendeu? Porque é utilidade pública. Daniel, mas a gente não pode deixar de aproveitar a oportunidade de ter a Marilei aqui, que é especialista em política, e não perguntar para ela se ela seria, por exemplo, candidata a vereadora em Mogi das Cruzes, ou a prefeita, ou deputada. Olha, eu já recebi muitos convites, há muitos anos recebo convites, e sempre falam, você vai ser candidata, é verdade que você quer ser candidata? E eu brinco que essa mosquinha, né, azul, que as pessoas falam tanto da política, não me pegou. Mesmo eu tendo família do meu pai, aí uma pessoa atuante na política, adoro política, mas eu nunca senti vontade de ser candidata. Eu penso que o meu trabalho na rádio é muito melhor e mais aproveitado. E principalmente, né, o olhar que eu tenho para a cidadania, para a prestação de serviços, para a utilidade pública, eu estando na rádio, eu vou defender melhor o cidadão. Na realidade, não é a política, mas é a política eleitoral, vamos dizer assim, né? Política eu sou, né? No dia a dia, todos nós somos. Mas essa política partidária, eu nunca tive vontade. É interessante, né? Todo mundo... nós sabemos que muitos radialistas viram políticos, né? O próprio Silvio Sanzoni, em uma época, queria que eu fosse política. Acabou levando o Alexandre Vilela para Taubaté. Ele foi vereador e talvez volte para a política agora. Mas eu nunca tive vontade de ser candidata. Já tive vários convites. Mas nunca vou dizer nunca.
Porque você Dessa sabe água que... não beberei, né? É bíblico, né? Nunca diga nunca. Porque a gente muda também, né? E não sabe o dia de amanhã, o que vai nós ser, somos o que não vai mutantes, ser, a gente né? pode mudar. De repente, você, política, estando em algum cargo político, pode ser mais útil ainda, mais conseguir desenvolver mais ainda a cidade, a região, Não enfim. digo que eu não farei, mas não, hoje eu Carlos, nunca tive vontade. A ficha tá aí? Tá no jeito, Daniel. Mas olha, vários partidos já me convidaram. É interessante, né? Direita, esquerda, centro, vários partidos. Mas por enquanto não tenho pretensões políticas. Muito bom. Daniel, outro assunto que a gente pode abordar aqui, né? Já que a Marilei defende tanto a nossa cidade, o assunto pedágio. A Marilei, olha, se a rádio, se a audiência dela fosse porrete, você pode ter certeza que seria um batalhão de choque. Porque é um assunto muito latente na nossa cidade, né, Marilei? Acho que é a maior demanda da nossa sociedade mogiana aqui e do Alto Tietê também, né? Para que essa intenção do pedágio não vá adiante, né? Na verdade, para nós foi uma grande decepção, né? O governador Tarcísio de Freitas voltar com a história do pedágio, que já estava, veio do João Dória, né? O Rodrigo Garcia chamou os prefeitos lá, falou que não ia ter mais pedágio, que tinha cancelado, e aí ele volta com o pedágio, com esse fantasma, e na verdade é um pedágio em Mogi, no trecho de Mogi, da Mogi Dutra, um trecho na Mogi Arujá e um lá embaixo na Mogi Bertioga, né? Ou seja, três pedágios. Para nós que somos de Mogi da região, são 3 pedágios que na nossa percepção e na nossa ideia, no nosso objetivo, ele não é justo. Não é um pedágio justo, principalmente na Mogi Dutra, porque ela já está pronta, duplicada. Quem construiu foi Mogi, né? Seu Valdemar construiu. O governo do estado ajudou, depois que ele já tinha... Aliás, você foi uma das grandes defensoras dessa duplicação, Exatamente. Quando o Mário Covas era governador, a gente já falava disso. Governo, inclusive, do Jundiabe, desde o seu Valdemar, depois Jundiabe. Quando o Geraldo Alckmin assumiu, que infelizmente o Mário Covas morreu, o Junge conseguiu a duplicação. Eu estava lá na duplicação, foi um dia histórico para nós, porque a rádio brigou muito pela duplicação, porque tínhamos muitas mortes lá. Era uma estrada super perigosa, a duplicação ficou fantástica e já está paga essa obra. Então, para nós, não justifica, não é justo um pedágio na Mogi Dutra. E o que se arrecada nesse edital não compensa o investimento, é isso? É mais ou menos essa conta? O que nós vimos ali, da conta que nós fizemos, inclusive foi o prefeito Caio Cunha, com toda a equipe técnica dele, no dia da audiência pública lá na Artesp, lá da Artesp. Audiência pública. Audiência entre aspas, né? Pública, né? Porque ninguém falou, ninguém não resolveu nada. Naquele dia ele fala que 17% de todo o lote litoral, porque aqui em Mogi não tem praia, todo esse lote litoral, 17% vai vir de Mogi. Porque, gente, a Mogi Dutra é uma avenida para nós. Se você vê no horário de pico, ela é toda parada, ainda mais agora com uma obra que está acontecendo lá. Pega ela todo dia. Todo dia você pega ela. Aquilo é uma avenida, não tem cabimento ter pedágio. Só que 17% do lote inteiro vai ser de Mogi. É injusto. Agora, R$1 é injusto. Por que não colocam, por exemplo, na Avenida Paulista? Não querem que a obra Marginal daqui Tietê, paga na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Já pensou? Bem, né? Então, por que nós temos que pagar essa conta? É injusto. E nós já temos um pedágio hoje aqui na nossa... O governador prometeu na campanha, né, gente? Ele esteve aqui? Ele prometeu aqui que não teria pedágio? TV Diário, que não caberia... Inclusive o Diário de Mogi. Eu não acompanhei isso, Marilei. Puxa, você não estava aqui no dia a dia porque você estava em campanha, né? Eu acredito, né? Sim. Foi, né? Você não estava no dia a dia. Quando ele foi dar entrevista na TV Diário dos candidatos, ele falou que não cabia pedágio. A segunda pauta dele foi essa. Não cabia pedágio na Mogi Dutra. E ele prometeu que não ia ter pedágio. Então ele não cumpriu com essa palavra dele. Então, para nós que votamos nele, foi uma decepção. Para nós, né, mogianas e mogianos, realmente ele não cumpriu com a palavra. Ele não veio com esse papo de free flow, que é a mesma coisa. É pagar de qualquer jeito. Você vai pagar pela quilometragem. Estamos pagando para andar na nossa cidade, gente. Por Pix ou dinheiro é pagamento. É pagamento. Free flow ou pedaço. Não importa se é R$1, 50 centavos, R$3. Estamos pagando para andar na nossa cidade. Você vai cortar a Mogi no meio. E não faz sentido você angariar um recurso, né? 17% de todo o projeto vai sair de Mogi das Cruzes para o investimento mínimo que eles querem fazer, que parece que é aquela marginal, né? Gente, a estrada do Pavan. Estrada do Pavan. Não tem cabimento. Não tem contrapartida.
não tem contrapartida para nós. Entendeu? Não faz tem sentido cabimento, nenhum, não tem cabimento nenhum. Um É projeto 3 sem pé nem bi de cabeça. arrecadação em 30 anos, quase, para 20 milhões de retorno. E detalhe, o free flow você pode mexer, né? Pode. Você pode pôr mais pra frente da casa do queijo, volta pro Aruan, vai e volta. Você põe onde você quiser. Sim, sim. Porque não é praça de pedágio. E onde arrecada mais. Até você porque sabe, se fosse uma praça de pedágio seria melhor, porque o Daniel não licenciaria. Você podia travar lá, né? Podia travar lá mesmo. Mas, aí, a licitação tá aí, o edital tá na rua, mas vai ter muita briga jurídica ainda. O povo mogiano também está se mobilizando, né, Marilei? Vai ter Você, muita com o poder de audiência que você tem na rádio hoje, Muita você está briga nós conseguindo vamos ter. Nós vamos ter muita deixar briga. essa chama acesa, né? Para brigar bastante, né? E assim, não é justo o pedágio para a gente pagar essa conta. Não dá para pagar essa conta. E assim, a Mogi Bertioga, se fossem ter melhorias realmente, eu até concordaria. Lá embaixo, fora de Mogi. Mas que melhorias que eles vão fazer? Vai fazer uma ponte? Aliás, estão fazendo agora o recapeamento antes do pedágio. Eu O que quer dizer? penso que é melhoria para essa? justificar. Eu tô achando que é para justificar. É o que eu acredito. Eu tô meio com a pulga atrás da orelha dessa obra aí da Mogi Dutra. Ela Tô com a pulga atrás da orelha, não faz sentido. Não faz Mas sentido. a gente não sabe, né? O que o governador pretende, então. Não, e ele não quer ouvir, né? Não. Não quer ouvir. Não. E os prefeitos da região também estão incomodados com a questão do pedágio aqui, mesmo não sendo municípios dele, porque eles entendem que a população vai começar a fugir do pedágio por lá, Suzano, vai aumentar o fluxo, Itaquá, Arujá, vão começar a fugir das rotas de pedágio e começa a mexer com a mobilidade urbana das cidades. Sim. Suzano vai sofrer Itaquá e Arujá. Vai. Você vai ver. Eu vi uma entrevista Saindo do do Duígues Rodanel. falando sobre isso. Do Boigues, Boigues. né? Eduardo Boigues, o prefeito de Itaquá. é. Ele estava muito irritado, inclusive, com essa história do pedágio, porque Itaquá vai ser uma das cidades prejudicadas. Você imagina, sai ali de Poá, sai do Rodoanel, vem por dentro de Suzano. Você imagina aquela via toda, né? O pessoal para fugir do pedágio. É isso que vai acontecer. Exatamente. É Vai isso que vai fugir do acontecer. pedágio. Vai prejudicar muito a vida da gente, a vida do cidadão que vai ter que pagar para andar na cidade dele. Isso não tem cabimento, é lamentável. E você já comprou algumas brigas, né? Não só agora do pedágio, que é uma... E assim, entendam, não é comprar briga, não se compra briga que não sejam justas, né? Mas Porque a gente está ali para representar a população. eu lembro de uma, Marilei, que foi quando eu te conheci, eu trabalhava com o Bruno Covas, Nossa. falecido... Saudoso Bruno saudoso. Covas. Já tive treta com ele. Eu sei, eu lembro disso. Eu já tretei com o Bruno Covas. Conta um pouquinho pra gente como é que foi Menino, isso. foi a época do lixão, né? Na verdade, já tem o sanitário da Queiroz Galvão, a gestão era do Jundiabe. Tinha explodido lá a Pajuã, né? Que é o aterro sanitário da Pajuã, e queriam fazer um aterro sanitário no Tabuão, que era o único dos lugares da região metropolitana para indústrias, né? Uhum. E aquilo virou uma briga, uma guerra. E quando o Marco Bertaioli assumiu o cargo como prefeito, virou uma guerra enorme. E quem era o secretário de Estado do Meio Ambiente? Bruno Covas. Bruno Covas. E a gente batia no Bruno Covas todo dia. Falava mal dele, que a culpa era dele. Foi um vucu-vucu Que danado. ele não podia licenciar aquela Não obra. podia licenciar. Eu falava todos os dias, igual do pedágio. Eu falava todos Era os isso dias. mesmo, era isso mesmo. E aí foi quando você me conheceu. Foi quando eu conheci a Eu Marilei. fiquei famosa no governo do Estado. Você Eu sou famosa chegou- lá, sabia? Você chegou aí na Secretaria do Meio Ambiente do Foi. Estado, lá na antessala, o Bruno te recebeu lá. Foi, o secretário de Estado me recebeu. Porque na época o governador Geraldo Alckmin, eu infernizava muito também o Geraldo Alckmin, hoje é vice-presidente, né? Ele me conhecia de tanto que eu infernizava a vida dele, como governador. E ele até falou pro Bruno, você tem que atender a Marilei. E Foi. ele me atendeu. Foi isso mesmo. E ele era bacana. um cara do bem, né? Assim, Era. claro que Super do bem. independente das brigas, Sim. que eram brigas políticas, nada contra, sempre fui, Não, claro. sempre fui respeitosa, né? Não, nunca Mas eu foi tava pra... ad hominem, né? Não era nada a ver com o pessoal. Era realmente para sempre defendendo a população. Eu falo que a gente tem que defender porque o rádio é a voz da população. E quando você falou da impessoalidade, né, que é importante, Daniel, a gente que trabalha na política, não misturar a política com o pessoal, né? Não. Não. Né? Não. E O isso... fígado é de lado, né? Tanto é que eu Exatamente, não né? sou aquela pessoa que fica falando da vida pessoal de Não. ninguém. Não. Se o cara separou, o problema é dele. Se ele brigou, se tá Vamos- com homem, se tá com mulher, o problema é dele. Vamos isso não tem discutir nada política, a ver. É não é vida política com P pessoal. maiúsculo. É isso. Aliás, Você não a tem que ficar Marilei falando tem da uma vida alheia, né? sensibilidade pessoal
muito, que todos que conhecem nos bastidores sabem. Quando a gente tem algum problema, não sei o que, a Marília é uma das primeiras a mandar mensagem pra gente. E assim, por isso exemplo, o muito secretário bacana. Caio Luz teve problema com o bebezinho que Sim, nasceu, sim. né? Que agora é secretário, problemas pessoais. Aí eu perguntei para ele, eu posso falar isso no ar? Porque ele ia sair da prefeitura, até por isso também, para cuidar mais do filho e da esposa, né? Da família. E eu perguntei se eu podia falar, né? Quando eu entrevistei você, se eu podia falar, né, sobre a sua vida pessoal. Sim. Porque você tem que respeitar. Isso também é uma coisa da mulher, né? A sensibilidade feminina. Uhum. Eu falo que a gente não pode misturar o político com o ser humano. E eu não tenho nada contra ninguém. Mas se o político fez alguma coisa de mal para minha cidade ou para minha região, eu vou acabar falando politicamente. Não é nada pessoal. Nada contra as pessoas. Isso tem que deixar claro também no jornalismo. Essa separação, Separar. Né? O respeito. Eu sempre com respeito. Tem que respeitar. Né? E você sabe que a primeira vez que eu tive na Marília, primeiro que assim que assume a glória em Mogi é quando você vai pra bancada da Marilei, né? Eu tomei tanta água, eu acho que eu repouso umas 3 vezes a caneca de Comigo água. não foi diferente, Daniel. Mas você sabe que... A pressão subiu, fiquei vermelho, fiquei Nossa, nervoso, teve ficou uma que eu achei tudo. que ele infartado. Gente, eu entrevista que eu comecei a ficar preocupada. Os ouvintes assim, Marilei, ele vai infartar. Eu falei, ai meu Deus, eu fiquei desesperada naquela entrevista. Você começou a ficar vermelho, né? Nossa, ele ficou bravo aquele dia, né? Aquele dia foi terrível. Maravilhoso falar contigo. Né? Eu que a gente agradeço. vai terminar o programa, mas eu queria ouvir de você como você vê Mogi hoje e o que você espera de Mogi para o futuro. Eu falo que Mogi das Cruzes me acolheu e me escolheu, né, como uma cidadã mogiana, e eu espero que a cidade continue avançando, crescendo. Eu falo que eu quero o melhor para a cidade porque eu moro aqui. Minhas filhas nasceram no Hospital Ipiranga quando tinha maternidade. Hoje estariam nascendo no Mogi Mater, né, se fosse hoje. Mas minhas filhas nasceram aqui, são mogianas. Eu sou mogiana agora de título, né? E eu falo E de que coração? eu quero... E de coração, né? Uma cidade que eu amo a cidade. Não pretendo sair da cidade, não tenho... Eu quero continuar morando em Mogi, eu adoro a cidade. Eu falo que eu quero que a cidade cresça e se desenvolva. E principalmente, né? Tenha esse acolhimento para as pessoas. Né? As pessoas falam muito, nossa, Mogi é uma cidade grande, mas parece interior. Mogi é uma cidade que acolhe as pessoas. Mogi é uma cidade bonita. Encantadora, né? Encantadora. Então eu falo que Mogi, para mim, é a melhor cidade do mundo. Porque é aqui que eu moro. Né? Agora, eu escolhi para morar, né? Tem uma pergunta, Marilei, que assim, a gente está fazendo, né, Carlos, para quem está passando aqui, que é o seguinte. A Marilei hoje, falando com a Marilei no primeiro dia de rádio, o que você falaria para a Marilei do primeiro dia de rádio? Não tenha medo e vá em frente. Em frente o que precisar pela frente. Por quê? Porque quando você está no rádio, isso eu falo que você não pode ter tanto ego no rádio, porque você vai errar. Porque você está ao vivo, né? Não dá para voltar. A vida não tem... Volta. Não dá. Você tem que enfrentar. Então, eu falo que o rádio, para mim, todos os dias é uma experiência diferente. Não existe um programa igual ao outro. É um desafio você estar no frente do microfone ao vivo. Isso é gratificante, mas no começo dá um medo danado. Porque você fala, e se eu errar? Né? Eu sou ser humano. Mas se eu errar, e for um erro que eu precisar pedir desculpas, tenho humildade para isso também. Né? Claro que eu estudo muito para fazer o meu melhor, mas todo mundo erra. Né? E eu falo que em frente, vai em frente, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que faz. E Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém. É isso aí. Amém. E eu fui escolhida e tô aqui. Boa. E vai ter que me aguentar. Vão ter que me aguentar. Vai ter eleição Muito aí, legal, gente. muito Segura. legal. E não tenho medo de ninguém, só das mãos do Senhor. Muito bom. Obrigado, Marilei. Obrigado mesmo. Amém. Para nós foi uma honra receber viu? você aqui hoje, viu? E parabéns pro Dia do Rádio. Ouça a Rádio Metropolitana. Coloque nas minhas redes sociais, Marilei Schiavi, Marilei Schiavi, ou
também. Você pode entrar lá no Marilei Schiavi no YouTube, no Instagram, no Facebook, marilei.com.br. Esse é o meu site também. Entra Fantástico, lá. pessoal. É isso aí. Vamos seguir a Marilei. Informações Obrigada. do dia a dia da nossa querida e gloriosa Mogi das Cruzes. Obrigada. E @Carlos Lotar e @Lotarcast. É isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço. Abraço, Até. pessoal. Até mais.